Programação com linguagem C++, switch case. Bom, o switch case ele tem uma utilização parecida, né, bem aproximada de uma condicional if. Porém, ele é utilizado quando se tem as opções formatadas, quando eu tenho que fazer um teste por um valor específico, né? Eu não preciso de testar uma condição. Eu já tenho as possibilidades das condições que podem ser resultado do teste, né, de um teste. O conteúdo do teste é comparado com uma constante, né? Na verdade, eu posso colocar uma variável para testar e essa variável é comparada com as possibilidades de constantes que eu tenho, né, no meu teste. Então, o que vai ser comparado? Uma variável com uma constante, né? Como se eu verificasse, por exemplo, se uma variável x fosse igual a constante 1, executa tal funcionalidade. Agora, ou se variável x igual a constante 2, executa tais comandos. Se não se variável x igual a constante 3, e assim sucessivamente. Se eu tenho uma situação dessa, né, onde eu comparo uma variável com uma constante, simplesmente, né, e já tenho todas as possibilidades de constantes que eu devo tratar, eu tenho a opção, né, de não utilizar a condicional if e utilizar uma estrutura que deixa, de certa forma, um pouco mais organizado o meu código, né, que é o switch case. Então, olha, na esquerda nós temos aqui, né, como se utiliza, né, o escolha caso, né, lá do Visual G. Então eu tenho escolha, uma variável, né, é a que eu uso para fazer o teste, e comparo essa variável com valor 1. Se elas forem iguais, eu executo essas instruções. Se não, eu comparo a variável com valor 2. Se forem iguais, eu executo essas instruções. Se não, eu comparo com o valor n. Se for igual, eu executo as instruções até que eu termine o código. Ok? Aí nós temos, né, em C++, o mesmo resultado fazendo dessa forma, né? Então, switch, eu testo a variável, coloco aqui a variável que eu quero utilizar para o teste. Caso, né, case, essa variável seja igual a essa constante, eu executo essas instruções e dou um break. Já na prática, eu vou explicar para que tem esse break, né? Vou demonstrar para que tem esse break. Mas, rapidamente, esse break ele serve para finalizar o comando aqui e direcionar o fluxo do programa para depois desse fecha-chaves, né? Então, é como se eu atendesse essa condição, executo essas instruções, termina, vou para fora dessa fecha-chaves aqui, tá? Porém, se a variável não é igual a essa constante, eu testo se é igual a essa. Se for, executa essas instruções. Se não for igual a nenhuma das anteriores, né, eu direciono aqui para o default, como se fosse o else lá do if, né, e aí executo essas instruções. Então, o comando break, ele finaliza o switch case e o programa continua após o fecha-chaves do switch. Então, né, eu utilizo o break para ele forçar a saída do switch case. O break evita que o programa continue testando após a condição já ter sido satisfeita. E pior, né, porque na linguagem C e C++, o que acontece? Quando o case ele corresponde, né, ao teste lá no switch e retorna a verdade, por exemplo, uma variável x, case 1, né, se for 1 o valor da variável x, ele vai fazer as instruções que estão na sequência. Se eu não tiver um break, é como se ele virasse, né, uma chave de teste para verdadeiro e todos os cases que tem embaixo ele trata como sendo verdadeiro e executa tudo que tem embaixo, né, caso eu não tenha o break. Então, por isso que depois de satisfeito uma condição com o case, eu tenho que executar as instruções que eu queira, né, e depois eu tenho que ter um break para ele finalizar, senão ele continua tudo que tem para baixo, né, daquela instrução. Ele continua tratando como se fosse verdade. O default é como se fosse o else. Caso nenhum teste anterior seja verdadeiro, são executadas as instruções que estão em default. O que é importante aqui para a gente é que não é possível fazer expressões no teste, né? No teste
switch, uma variável, eu coloco os cases para as possibilidades de valores que ela pode ter somente. Eu não posso colocar uma expressão, né? Se eu tenho que colocar uma expressão para verificar se é verdadeiro ou para comparar com diversos resultados, eu tenho que utilizar o if. Né, também nessa linha é comparado apenas com constantes. Eu também tenho que usar somente constantes, só posso utilizar constantes para comparar os valores. Então a gente pode ver aqui no exemplo que é desenvolver em C++ um programa para escrever na tela o dia da semana. Então eu tenho lá os dias domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Cada um dia ele tem um inteiro correspondente ao dia, né? Por exemplo, 1 é domingo, 2 é segunda, 3 é terça, 4 é quarta, 5 é quinta, 6 é sexta e 7 é sábado. Aí qual que é a ideia do programa aqui? É pedir para o usuário informar o número de 1 a 7, e se ele informar, por exemplo, 4, o programa tem que escrever na tela quarta-feira. Se ele informar 2, o programa tem que escrever segunda-feira. E assim sucessivamente. Para eu fazer isso sem o auxílio do switch case, eu teria que fazer, né, se valor igual a 1, né, abre chaves, cout domingo. Se não se valor igual a 2, abre chaves, cout segunda-feira. Se não se, e assim sucessivamente, né? Até eu cair lá fora do set, né, depois do set, colocar um else só um else sem outra condição, só para informar valor inválido, né, que é um valor diferente de 1 a 7. Aí, com o auxílio do switch case, nós vamos ver como fica, né, essa aplicação. É uma aplicação bem simples, né, e a gente pode ver aqui ela na prática. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso, né, vou declarar V aqui como sendo o valor que a pessoa vai digitar, né? Cout, né? Vou pedir para informar na tela. Informe um valor de 1 a 7. A pessoa vai informar o valor aqui e eu vou jogar para V. Então, já temos o valor. Agora é só tratar. Aí, né, em se tratando de condicionais, eu poderia dar um tratamento que eu quiser aqui, né, com if ou com switch case. Nesse caso, a gente vai fazer com switch case. Então, switch V case 1. Aí, o que eu faço caso o valor seja 1? Cout domingo. Aí, eu tenho que colocar aqui o break. Case 2, cout segunda-feira. Break. Case 3, cout terça-feira. Break. Case 4, cout quarta-feira. Break. Case 5, cout quinta-feira. Break. Case 6, cout sexta-feira. Break. Case 7, cout sábado. Break. E default cout significa que se caiu no default não é nenhum desses valores anteriores. Então, valor inválido.
aqui eu não preciso pôr break porque não tem nada na sequência, né? Então, executando esse programa, olha lá, informa o valor de 1 a 7. Se eu informar 4, quarta-feira, e ele terminou, certo? Perceberam que eu informei 4? É como se aqui ele virasse o teste, né, para verdadeiro, porém eu encontrei o break aqui, ele termina. Se eu não tivesse o break, como esse teste já estava em... Como ele já estava em verdadeiro, ele iria continuar executando todos os testes abaixo, né? Então, vou tirar o break aqui, só do 4. Tirar do 4 para baixo, né? Para a gente ver o teste. Olha, se eu informar 4 agora, o mesmo 4 que apareceu quarta-feira e terminou, agora ele aparece dele para baixo tudo como verdade, ó, quarta, quinta, sexta, sábado, inclusive o valor inválido. Por quê? Porque eu não tenho, né, o comando que faz ele finalizar caso ele encontre um verdadeiro, né, caso ele encontre um teste verdadeiro. Ok? Então, esse é o exemplo, né, utilizando o switch case. Pode ser utilizado com diversos outros exemplos, e ele é muito utilizado para menu também, né, para desenvolver menus.